Voltamos ao noticiário aqui do Brasil. No último ano de mandato, o governo Lula deve focar em pautas mais populistas, como a escala 6x1. Os detalhes na reportagem de Diogo Tossan e narração de Fabrício Naitsky. O governo Lula chega ao seu último ano e, neste momento, mira a reeleição para um quarto mandato do atual presidente. Entre as promessas de governo, permanecem pendentes pautas nas áreas de segurança pública, meio ambiente e relações trabalhistas, compromissos assumidos durante o período eleitoral. Alguns dos principais temas ainda podem ser cumpridos, como a criação do Ministério da Segurança Pública. O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública afirma que a saída do ministro Ricardo Lewandowski abre uma brecha para a criação da pasta. Em carta, o Conselho diz que o Brasil dispõe de quadros amplamente qualificados para essa missão, no âmbito do próprio CONCEPS e das corporações de segurança pública, como o secretário de Segurança Chico Lucas, do estado do Piauí, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. O cientista político Cristiano Noronha afirma que, nesta reta final, o governo não deve dar prosseguimento com a pasta, mas deve enfatizar a PEC da segurança, que foi encaminhada para o Congresso. Sem dúvida nenhuma, o presidente vai tentar reforçar que ele encaminhou uma proposta de emenda à Constituição, tratando da segurança pública, e o Congresso Nacional não quis, na narrativa, para ali usar os termos do próprio governo, do presidente, não quis dar andamento a essa proposta. Mas o fato é que nessa área de segurança pública o governo tem um desafio enorme. O governo também se prepara para a saída de uma parcela significativa dos seus ministros. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, já afirmou que deve deixar a pasta nos próximos meses para se candidatar. O mesmo acontece com Aniele Franco, da Igualdade Racial, que deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. O especialista político avalia que, com a saída dos ministros e diante da possibilidade de reeleição, o governo não tem garantia de um Congresso mais favorável, porque partidos que fazem parte dos ministérios devem seguir com candidaturas próprias. No caso do União Brasil, que tem um pré-candidato como o Ronaldo Caiado, republicanos também muito provavelmente tende a apoiar uma candidatura de oposição, o próprio PP também. Então não é de certa forma uma oportunidade. É um momento onde o governo vai sofrer algumas baixas, mas somente depois do resultado da eleição é que a gente vai ver o governo sendo remontado, esse ou outro que vai ser eleito, e a partir daí sim é uma oportunidade para, seja esse governo, seja o próximo, negociar com o Congresso Nacional com o objetivo de construir uma base no Congresso. Lula ainda deve concentrar esforços na aprovação do projeto de lei que põe fim à escala 6x1, uma pauta de grande apelo popular e considerada prioritária pela base governista. Cristiano avalia que o tema é relevante, mas que o governo ainda terá que negociar com o Congresso. É um tema de apelo popular forte, isso é difícil o Congresso Nacional se colocar totalmente contrário a esse projeto, e, portanto, é possível sim que esse tema tenha avanços, Agora, existe também no Congresso Nacional uma articulação muito forte do setor empresarial, especialmente das micro e pequenas empresas, que temem o impacto para esse segmento do fim da escala 6x1. Então, isso tem que ser também levado em consideração. À medida que se aproxima o final do mandato, o governo Lula encara o desafio de concluir projetos ainda em andamento e de articular a agenda política para o próximo ano, enquanto se prepara para a transição de ministros e negociações no Congresso.
Assunto e tema aqui da primeira análise do dia, Jess Peixoto, também Henrique Kriegner conosco nessa manhã de segunda-feira. Muito bom dia para vocês. Kriegner, vou começar por você. Bom, vamos puxar aí pela última parte dessa reportagem, onde a gente ouviu dizendo aí que o presidente elenca, né, esse fim da escala 6x1, sua prioridade legislativa para esse ano que está começando. Segurança pública também, que acabou virando e virou já de fato uma plataforma importantíssima eleitoral. Pode funcionar essa estratégia de focar em planos, né, e pautas mais populistas? Com certeza vai ter um resultado, viu, Soraya? Bom dia para você, Nonato, Jess, também todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Vai ter um resultado imediato, por isso que são, de fato, pautas populistas, mas vem com um preço muito alto para o país. Quando a gente fala de segurança pública, é claro, já está dado que a segurança pública é a pauta principal das eleições deste ano, agora presidenciais. As propostas, os principais programas apresentados vão girar ao redor disso, e esse é um dos principais calcanhares de Aquiles aí do presidente Lula, do governo do PT, porque não é uma bandeira que eles historicamente têm defendido e nem mesmo têm conseguido ter bons resultados ao longo dos seus mandatos, não só na presidência da República, mas também nos governos estaduais. Agora, quando se trata da escala 6x1, a gente precisa perceber uma coisa: todo o projeto, a discussão, fala muito sobre o resultado eleitoral, mas ninguém considera estudos técnicos. É tão interessante isso, e a pessoa que está nos escutando agora pode pesquisar aí na internet e ver os estudos. Aqui, o mais recente que foi apresentado foi um estudo da FIENG e que desencoraja, na verdade, a aprovação desse projeto da maneira como está redigido, porque ele vai trazer prejuízos não só para a economia, mas também para a empregabilidade no Brasil, precarizando a empregabilidade e deixando ainda mais pessoas vulneráveis numa situação bastante informal. Ou seja, será que nós vamos tomar decisões baseadas só no resultado eleitoral que elas possam trazer, mesmo que isso custe a saúde e a economia do país? Parece que é esse o caminho que nós estamos seguindo, Soraya. Ô Jess, queria te ouvir também nessa situação toda, porque um outro ponto também que a gente sempre falou do governo Lula, e foi até reconhecido pelo governo, é a questão da comunicação. Como é que isso chega até a sociedade? Então, ainda que foque em pautas populistas, resta saber como é que isso vai bater na população, que é, na verdade, quem importa, quem sente o dia a dia, seja de inflação, seja de segurança, seja de saúde e por aí vai, num ano eleitoral. Acho que esse é um ponto importante também para a gente observar em relação ao governo, não? Bom dia. De fato, Nonato, bom dia a todos que estão nos escutando e assistindo. E a comunicação é um ponto central para essa campanha, por assim dizer, em relação aos benefícios que esse governo conseguiu ou não dar para a população. Vale mencionar que até aqui a comunicação está muito focada na isenção do imposto de renda até os R$5.000, mas que eles precisam também endereçar problemas da população que são colocados na conta de um governo que não olhou para determinadas pautas até aqui. Uma dessas pautas é a situação da segurança pública. Por isso, toda essa atenção para a PEC da segurança pública, porque nós, brasileiros, sabemos as dificuldades e o medo cotidiano que nós temos enfrentado por conta do aumento em várias situações em casos de violência, por conta também do fortalecimento de organizações criminosas terroristas. Então, por conta disso, o governo Lula vai ter que endereçar respostas a isso. E seus dois ministros nessa gestão até aqui, tanto o Flávio Dino quanto o Ricardo Lewandowski, não apresentaram grandes projetos de transformação, ou melhor, até implementaram medidas que realmente colocam essa questão como uma questão principal para o Brasil. Então, eu imagino que esse seja aí uma estrutura de comunicação que eles estão pensando bastante com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, com essa possível possibilidade da separação do Ministério da Justiça na pasta também da Segurança Pública, como foi no governo de Michel Temer. Agora, no que tange a escala 6x1, é evidente que eles têm esse desejo de ir bem nessa pauta e vencer nesta pauta para que, de fato, a população veja um benefício expressivo e, possivelmente, isso impacte não só na candidatura à reeleição do presidente Lula, mas também de outros quadros, de outros nomes ali que estão no entorno do PT. Dizem que a grande pessoa que vai articular essa modificação trabalhista, que vai conversar com setores e até mesmo dialogar dentro do Congresso Nacional, é
o atual ministro Guilherme Boulos, mas que está também como deputado federal, é um deputado federal, foi aí nesse mandato quase inteiro, então que ele seria ali o articulador e possivelmente também se fortaleceria dessas modificações na lógica e na legislação trabalhista. Então tudo isso vai ser endereçado para um ministério e para uma lógica de comunicação que está sendo fortificada. Eles melhoraram muito a comunicação desde que Sidônio entrou neste governo e agora o foco principal vai ser vender essas medidas, ignorando as promessas não cumpridas. Por exemplo, cadê a autoridade climática que foi prometida à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Isso não aconteceu. Há quem diga que eles ainda tentarão no ano de 2026. Mas agora resta acompanhar e ver se o brasileiro vai lembrar mais das medidas populistas ou das promessas não cumpridas.